Graça e paz. Agradeço ao reverendo Judson pelo convite, pelo grande privilégio de estar de volta aqui, depois de vários anos. Já não conheço mais quase ninguém da igreja, porque as pessoas vão envelhecendo, eu também envelheci. Naquele tempo eu acho que eu ainda tinha alguns cabelos pretos, né? E agora já ficaram mais escassos. Eu tinha 50 e poucos anos, hoje eu tenho 83 anos. E naquele tempo era bem mais fácil, porque quando a gente está novo é mais disposto a fazer o trabalho de Deus. Mas eu continuo ainda lutando para não parar, sabe? Diz que o bom de ficar velho, né, é que sempre tem uma doencinha nova. Mas eu fico lidando com isso. Eu tenho uma gratidão muito grande por esta igreja, porque eu estive por volta de 2003, eu fiquei internado por 10 dias no hospital em Curitiba, e 4 irmãos desta igreja saíram daqui e foram lá me visitar, lá em Curitiba. Glória a Deus. Essa é uma grande gratidão que eu tenho por esses irmãos, porque isso era o apreço que a igreja tinha por mim, pelo meu trabalho. E já faz 13 anos que eu recebi aquele diploma que não vem escrito, mas a gente pode ler, validade vencida, tá? É a jubilação. Você não vai passar por isso, né? Acabou, né? Graças a Deus. Mas mesmo depois da jubilação, eu pastoreei a igreja por 9 anos, a igreja do bairro Caivera, filha da igreja de Pedrolândia, onde eu pastoreei por 22 anos. E fiquei no Caivera 9 anos depois de jubilado, depois voltei para Pedrolândia, fiquei mais 2 anos. E o pastor da primeira igreja de Betim me convidou para trabalhar com ele. Hoje eu sou pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Betim, e hoje eu vou completar a 12ª pregação deste ano, tá? Então Deus tem me abençoado e me dado trabalho, e isso faz muito bem para nós, né? Quando trabalhamos, nós estamos crescendo, estamos nos mantendo vivos na vida espiritual, na comunhão com Deus, fazendo esse trabalho. Hoje também tenho a minha família toda vivendo independente dos pais. Eles cuidam de nós agora, nós não cuidamos deles, tá? Então nós temos 9 netos e já 2 bisnetos. E meio de maio, nos primeiros dias, vai nascer a 3ª bisneta. Os meus netos estão todos formados. Tem uma neta mais velha em engenharia química, outra neta é bacharel em inglês, 3 netos dentistas, mais um neto fazendo odontologia e mais outro neto fazendo medicina. E tenho os 2 filhos, Ebenezer e Eliezer, que são professores universitários na área da odontologia. Eles lecionam especialização para dentistas, tá? Eles lecionam na Faculdade Arnaldo. Então, agradeço a Deus, e Deus tem me abençoado. Os meus filhos já anunciaram várias vezes, ligando para pessoas, parentes, amigos, e dizendo: meu pai entra em óbito a qualquer momento, tá? E daí um pouquinho eu estou na igreja pregando, né? Em 2012 eu tirei 24 dias de CTI, tá? E ligaram para tudo quanto é lugar: o pai entra em óbito a qualquer momento. Os médicos falaram isso para eles, né? E um dia eu vi um médico não, vi um homem perto de mim, e ele falando: eu vou te tirar do CTI hoje, tá? Eu falei: CTI? Eu estou CTI? CTI é hospital, né? Acho que é, sei lá.
Aí mais tarde, eu apaguei de novo. Mais tarde eu vivia sentado numa cadeira de roda e o meu filho ao meu lado e uma pessoa tocando a cadeira. Eu falei, eu estou na Unimed Betim, de verdade, né? Aí eu tive que parar 2 meses. E um dia eu decidi voltar para fazer escola dominical. Eu não avisei a minha família, levantei bem cedinho, sem ninguém ver, tomei banho, peguei o carro e me mandei. Né? E cheguei lá e veio o pessoal me abraçar e agradecer, não, todo mundo me xingando. Eu não posso estar aqui, você é louco, dirigir em carro, 30 quilômetros. Né? E não, mas eu cheguei e vou voltar. Tá? E em 2023 eu tive uma perda de memória de 30 de abril até dia 24 de maio. E fiquei 15 dias de CTI, em 2023. E quando eu saí de lá, o fisioterapeuta me visitou em casa. Meus filhos contrataram 6 enfermeiros para me cuidar em casa e eu brigava com elas o dia inteiro. Eu saía uma e eu brigava com aquela, e chegava outra, eu brigava com a outra. Acho que foi o paciente mais chato que elas já viram. Né? E o fisioterapeuta disse, você vai ficar 3 meses de cama, no mínimo. Misericórdia, né? Uma noite dormindo eu já acho muito, eu vou ficar 3 meses, tá? E o fisioterapeuta começou a me cuidar, no 10º dia, ele chamou uma enfermeira, vamos colocar ele em pé? Vamos do lado todo. Agora sai arrastando os pés. Comecei a arrastar o pé. Vamos para a cozinha. Chegamos na cozinha. Vamos para a varanda. Chegamos na varanda. Tá? Aí vamos voltar e puser na cama. De novo, né? 35 dias depois, ele falou, pode pegar seu carro e dirigir. Tranquilo, você está ótimo. Mas eu saí do CTI dia 24 de maio, dia 16 de junho, eu estava na cama ainda. O meu pastor chegou lá e me perguntou, só para tirar barato da minha cara, quando é que você vai pregar de novo? Aí eu pensei, era 16 de junho. Falei, que dia vai dar o primeiro domingo de julho? Ele falou, vai dar dia 2. Falei, não precisa convidar pregador, nem precisa preparar a pregação, eu vou pregar. Ele soltou uma gargalhada, aquelas boas, né? Esse velho, esse caco de gente em cima da cama, né? O cara nem para em pé e ele vai pregar dia 2 de julho, daqui uns 15 dias e pouco. Mas não é que eu preguei no dia 2 de julho, tá? Me ajudaram a chegar até o púlpito, eu preguei 40 minutos e me tiraram de lá, me levaram para o carro. E no outro dia o meu filho mais velho escreveu na rede social, foi a melhor pregação do meu pai que nós ouvimos até hoje, tá? Falei, defunto nem fala, né? Chega de conversa, meu irmão. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu não falei para o reverendo Judson que eu ia ler 1 Coríntios, não, tá? Mas é 1 Coríntios, capítulo 1. Porque aqui Paulo fala da importância da igreja. E essa importância da igreja tem feito parte da minha vida. Porque geralmente, quase todos os meses, esse mês é o 2º aniversário de igreja que eu prego, tá? O ano passado, mês de maio, eu fui pregar no aniversário de 40 anos da terceira igreja de Porto Alegre, igreja que eu organizei no meu último ano de trabalho no Rio Grande do Sul, tá? E aquela cheia me pegou de cheio lá, tá? No terceiro dia que eu estava lá, fecharam o aeroporto. E meu filho tinha ido comigo, mais velho. E agora, pai, o que nós vamos fazer? Ué, vamos embora, né? Vamos arranjar um jeito de sair embora. Aí ligamos para a locadora de veículos, sem estar com o veículo locado. A menina disse, pode ir no carro, que estão com vocês pagam R$1,70 por quilômetro rodado.
São 1.700 quilômetros. E meu filho perguntou: pai, 82 anos, o senhor faz esses 1.700 quilômetros? Eu faço. Eu troco os números, eu passo o 2 para o outro lado e eu fico com 28 e nós vamos embora, tá? E assim viemos em 29 horas de Porto Alegre até Betim, agradecidos a Deus porque tínhamos voltado, tínhamos cumprido nossa tarefa em Porto Alegre. E Deus faz as coisas bem interessantes, porque no outro dia fomos entregar o carro, a menina disse: os nossos carros lá de Porto Alegre perdemos todos, tá? Escapou só esse que vocês vieram com ele. Que bom, nós salvamos um carro, né? Mas o melhor estava por vir ainda. Vocês vão pagar só R$100 de diária, tá? Então, pagar R$1,70 por quilômetro rodado, vai passar para R$100, deu uma diferença muito grande. Tá? Então, Deus é bom em todo tempo e em toda circunstância. E aqui nesse texto que eu citei, eu vou ler versos 1 ao 9, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deixou esta porção da Tua Palavra para nos ajudar, para nos controlar, para nos direcionar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão contigo e na nossa vida de comunhão entre irmãos. Que o Senhor possa nos falar nesta noite e dar-nos, ó Deus, aquela palavra que possa ser de edificação, de crescimento espiritual e que glorifique o nome de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Eu me lembrei que eu não vim só hoje, tá? Eu estou fazendo injustiça com uma mulher que está ao meu lado mais de 62 anos, tá? Que é a Dona Maria Amaral. Por favor, levante, Dona Maria. Nós nos conhecemos quando ela tinha 8 anos de idade e eu 3 anos e 8 meses. Quando ela completou 17, pode sentar, e eu completei 20, nos casamos. Dia 17 de outubro de 62. Então, já se foram 62 anos. Já tivemos muita vontade de dar uma briga daquelas feias, mas não conseguimos ainda, tá?
porque a gente deixa para amanhã. Amanhã a gente já esqueceu. Tá? E eu tive o privilégio de falar com os meus filhos, os seus casamentos. Brigue com a sua esposa ou com o seu esposo, o quanto vocês viram eu brigar com a mãe de vocês, tá? Eu tive esse privilégio. E hoje nós estamos, eu 83 anos, ela já completou 80, mas ela tem em casa, ela cuida de mais de 1.200 vasos de planta, tá? Não estou exagerando não, então pode ser mais, tá? Bem mais, tá? Na minha garagem cabe 8 carros. Tem vezes que para colocar 3 tem dificuldade. Porque todo lugar que vai tem planta. Tá? É nos bancos, é nas mesas, nas cadeiras, nas janelas, eu fui por qualquer lugar. E ela tem prazer de cuidar de tudo isso. Muito bem, meus irmãos, vamos para a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu esta carta por volta dos anos 53 a 57, quando ele estava pastoreando a igreja em Éfeso. Mas ele tinha saído de Corinto, ele conhecia muito bem essa igreja, porque ele pastoreou esta igreja por 1 ano e 6 meses. Se vocês quiserem conferir, depois leia capítulo 18 do livro de Atos, tá? Então ele conhecia muito bem esta igreja, mas na verdade, às vezes conhecemos a igreja, mas quando nos afastamos dela, muita coisa nova acontece, tá? E Paulo foi provocado, essa carta não foi uma carta espontânea de Paulo, mas uma carta provocada. Primeiro, nós temos aqui no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas casas de Cloé que há contendas entre vós. Ou seja, ele teve a notícia por essa família lá de Cloé, ele teve a notícia que lá a igreja de Corinto era uma igreja de gente que estavam se degradando, sabe? A igreja estava dividida em 4 grupos. Eu sou de Paulo, eu de Cefas, eu de Apolo e eu de Cristo. E eu imagino que tivesse sobrado muito poucos para Cristo, né? Porque geralmente o homem sempre leva vantagem com relação a Cristo. Inclusive o nosso comportamento do dia a dia. Porque nós nos preocupamos mais com os preceitos de homens do que com os preceitos de Deus. Será que eu estou falando alguma besteira aqui? Não sei, né? Mas muita gente, quando tem uma chuva bem grossa, uma chuva forte, no domingo de manhã, não vem à igreja porque está chovendo. Já aconteceu com alguém isso ou não? Ah, não vou não, está chovendo muito, tá? Mas na segunda-feira parece chovendo mais ainda. Aí você, não, hoje eu não vou no emprego não, porque está chovendo muito. Alguém já fez isso? Ah, não, tá? Ah, não. Se eu não for, o patrão pode me demitir, tá? Mas não preocupa com Deus, com Jesus Cristo, preocupa com o patrão, tá? Então lá esse pessoal estava voltado mais para 3 homens do que para Jesus, né? Mas essa carta foi escrita também por causa de uma pergunta que fizeram a Paulo a respeito do casamento. E ele trata isso no capítulo 7. Mas perguntaram também sobre coisas sacrificadas a ídolos. Ele trata também no capítulo 6 dos irmãos que lidavam com outros na justiça comum. E ele perguntou nessa carta: porventura não há nenhum sábio entre vós? Tá?
Mas hoje isso ainda tem acontecido, sabe? No ano passado eu lidei com um caso de uma igreja da nossa região que o pastor denunciou a ovelha na justiça comum, sabe? Então isso é um fato bastante triste, né? O pastor denunciar a ovelha na justiça comum. Nós temos que tratar com nossas ovelhas onde mesmo? No nosso gabinete, com amor, reconhecendo a importância, irmão. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque essa irmã, depois da escola dominical, tirou aquele negócio que ele chama de santinho, que de santo não tem nada, ela era bolsa, ela era candidata a vereador, e deu para uma irmã. E ela foi denunciada no conselho porque estava fazendo política dentro da igreja, tá? E eu também não concordo que você faça política dentro da igreja, mas só entregar um papelzinho na mão do outro, eu acho que não precisa de tanto rebuliço como aconteceu. Foi para o conselho, foi para o presbitério, foi para o sínodo e por último foi para a justiça comum, e está ainda na justiça comum. Então, esse problema acontecia lá em Corinto, tá? Um irmão levava outro na justiça. Também a imoralidade. Paulo fala que lá existia imoralidade tal que nem entre os gentios acontecia, ou seja, os crentes eram mais santos, mais santificados, mais justos do que os crentes de Corinto. Então, por isso, Paulo escreve essa carta para bater, e bater com força. Mas ele usa a filosofia da barata, tá? Vocês já falaram da filosofia da barata? Alguém já foi lambido por uma barata? Já? E depois que a gente olha, começa a arder, né? Diz que a filosofia da barata é assim, ela vai lambendo e soprando, tá? Para já não sentir dor, tá? Então Paulo usa essa filosofia, tá? Faz bastante elogio para depois descer a ripa, tá? Mas vamos ao texto. Tem água aqui, reverendo? Estou precisando de água. Irmãos, acho que alguém sabe que eu já tive câncer de garganta, fui desenganado por isso. E a fonoaudióloga me recomendou que não falasse sem água, tá? Eu faço isso há muito tempo. Mas vamos ao texto, meus irmãos. Primeiro, os remetentes desta carta. Essa carta é assinada por Paulo. E eles sabiam muito bem quem era Paulo, porque ele permaneceu por lá 1 ano e 6 meses. Mas ele se apresenta de uma forma a melhorar a sua autoridade sobre o que ele ia falar para aquela igreja. Então, ele se identifica como Paulo, e ele diz, chamado pela vontade de Deus. Chamado pela vontade de Deus. Irmãos, isso é o demais importante. Quando alguém reconhece a sua condição, o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso com Deus, ele não procurou por si mesmo a exercer este ofício de apóstolo de Jesus Cristo, como ele se apresenta aqui, mas Deus o chamou. E eu tive essa experiência desse chamado de Deus, porque a última coisa que eu queria ser na minha vida era ser pastor, tá? Eu detestava a ideia. Então, um dia desse, alguém me perguntou sobre quando o senhor estudou para ser pastor. Eu falei, eu não estudei para ser pastor nunca. Eu sou pastor porque estudei, tá? Mas eu não estudei para ser pastor. Deus estava me enrolando, tá? E depois que me formei, eu fiquei ainda
10 anos trabalhando como evangelista, detestando a ideia de pastor. Depois, por circunstâncias especiais no Rio Grande do Sul, eu fui ordenado no dia 11 de janeiro de 1981. Tá? Eu tinha pavor da Constituição da igreja. Me tornei consultor da Constituição da igreja. Tá? Mas isso não é a minha vontade. Eu não queria isto. Mas quando Deus determina, quando Deus chama, e Paulo diz que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, ou seja, ser enviado de Jesus Cristo para pregar o Evangelho. E ele entendeu isso de tal forma que, num dos capítulos dessa carta, ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Tá? Ele tinha responsabilidade. Ele apanhava, ele era apedrejado, ele era jogado pelo muro no cesto, acontecia de tudo, mas ele está pregando o Evangelho. Irmãos, nós precisamos de olhar bem esse testemunho de Paulo. Por quê? Porque agora nós vamos olhar, além de Paulo se identificar, ele apresenta também o irmão Sóstenes. E esse irmão Sóstenes provavelmente seja o amanuense que escreveu a carta, porque, segundo os que entendem de Bíblia, apenas a carta aos Gálatas foi escrita pelo punho de Paulo. E lá ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi, tá? Porque ele tinha uma deficiência visual. Então supõe-se que Sóstenes era o amanuense de Paulo para escrever essa carta, como Silas foi em outras cartas. Mas agora os destinatários da carta. Verso 2. Essa carta foi escrita para quem? Para a igreja de Deus que está em Corinto. A primeira coisa que vale a pena ressaltar aqui, que Paulo está lembrando aos irmãos lá de Corinto e os irmãos aqui da Manaim, que a igreja é de Deus, a igreja tem dom. E quando qualquer homem, qualquer família resolve ser dona da igreja, pode saber que só vem desastre. Em 92 eu fui designado para pastorear a igreja de Petrolândia. Era a pior igreja da região. Não tinha dinheiro para pagar pastor. Reverendo Wilson Lins, que muita gente aqui conheceu, pastoreou lá em Petrolândia, dando 25% de tempo e recebendo 25% de salário. Chegou no fim do ano, ele tinha 6 meses de salário atrasado. 25%, 6 meses, porque a igreja não tinha dinheiro para pagar. Tá? Mas eu descobri que essa igreja tinha um problema, tinha uma família que mandava na igreja. E o dia que eu assumi a igreja, eu falei: a partir de hoje, essa igreja é de Jesus Cristo, ninguém mais manda aqui, tá? E falei mais ainda: não adianta me chamar para almoçar, não adianta me dar camisa de presente, porque essa igreja agora é de Jesus Cristo. Foi uma troca que decidi fazer naquela noite, dia 12 de janeiro de 92. Era uma igreja tão encrencada que no terceiro mês que eu estava lá tinha uma lição sobre dízimo. E na quarta-feira um presbítero me ligou: pastor, você ouviu a lição do domingo? Eu vi. O conselho reuniu aqui, os presbíteros reuniram e decidiu que o senhor não vai poder falar essa lição não. Mas por quê?
Não, porque a última vez que o pastor falou sobre dízimo nessa igreja, deu uma briga aqui, nós não terminamos a escola, tá? Eu falei, não, eu só não falo se vocês me mandarem embora antes do domingo, ou eu ficar doente e Deus não me deixar vir aqui. Eu falei, eu não posso pastorear uma igreja que não se ensine a Bíblia, tá? No outro dia, o outro presbítero ligou, pastor, o presbítero falou com o senhor, falou, e daí? Eu vou fazer a lição, tá? Pastor, não faça isso, pastor. O senhor vai ver que encrenca o senhor vai fazer nessa igreja? E não, eu vou ensinar a Bíblia. E nunca vi falar que ensinar a Bíblia se faça encrenca. Ô, reverendo, quando estiver passando o tempo, você puxa o meu paletó aqui, tá? Porque às vezes a gente passa do tempo, né? Um tempo desse, eu e minha esposa estávamos sentados na igreja e começamos a ouvir um barulho diferente, parecia um motor de moto, de coisa assim. Aí olhamos com cuidado, era um senhor que estava roncando lá do vizinho, tá? Então, fiz a lição para a igreja que era de Jesus Cristo agora. Até a metade da lição tinha gente rindo, depois tinha gente chorando. E foi o dia da redenção da igreja, ensinar a palavra de Deus, porque a igreja é de Deus e ela precisa receber a palavra de Deus. 5 anos depois nós tínhamos 527 membros comungantes na igreja, tá? Organizamos 3 igrejas. E eu saí da mãe depois de 20 anos e fui pastorear a filha, onde fiquei 9 anos. Tá? Então a igreja é de Deus e ela precisa receber a palavra de Deus. Mas a igreja, do verso 2, diz que a igreja é dos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Não é apenas a igreja de Deus, ela é chamada para ser, cada um, santos. No Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, 60 quilômetros da fronteira com o Uruguai, onde eu comecei um trabalho presbiteriano, apenas com a minha família, fiz amizade com muita gente. Tinha uma senhora lá chamada Jurema, e eu convidava ela para a igreja. Jurema, vai visitar a minha igreja? Não, pastor, eu não vou visitar a sua igreja, não, porque eu chego lá e olho para as paredes, não vejo nenhum santinho lá nas paredes, e eu não me sinto bem assim, não. Falei, vai lá, Jurema, lá os santos ficam no banco, tá? E aqui? Aqui também fica nos bancos, né? Santificados em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como a igreja é importante. Então, completar 30 anos é uma grande alegria. Mas a alegria maior é saber que aqui está o povo de Deus. Aqui estão os santificados em Cristo Jesus. Aqui vocês também foram chamados. Talvez se deixasse por conta de vocês, você estaria fazendo outras coisas hoje, mas Deus chamou vocês, tá? Através da chamada interna e da chamada externa. Aí eu fico pensando, se fosse esperar Paulo ter vontade de ser crente, ele estava matando gente até hoje, não sabe? Paulo queria ser crente? Não, de jeito nenhum, é a última coisa que ele queria, tá? Mas não! Fez muita porcaria na vida dele, né? Ele disse, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja,
apóstolo de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, você é o que é, santificado em Cristo Jesus. E o santo vive uma vida diferente. Teve uma vez que eu ouvi um padre falando com muito entusiasmo: fizemos o primeiro santo no Brasil, tá? Eu falei: seu bobo, eu já fiz mais de 2.000, 3.000, não sei, tá? Vocês só fizeram um em 500 anos, tá? Mas por quê? Porque nós temos a orientação, a determinação de Deus para pregar o Evangelho, para restaurar vidas, para mudar comportamento e para dar ao povo de Deus uma vida de alegria e de paz. E eu não me lembro o dia que eu me converti, mas foi numa quarta-feira fria do mês de maio de 1957. E o pregador, um evangelista chamado Joaquim Guimarães, deu lá em Hebreus: pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E na hora Deus me falou: olha, esse negócio é bom, sabe? É melhor ser filho do rei, ser neto do rei. Tá? Foi a minha conversão. E a minha luta contra o meu pai, que era ateu. E eu falei com meu pai por 25 anos. E no dia 7 de setembro de 1985, às 19h30, eu batizei meu pai. E um ano depois eu ordenei a presbítero na Igreja Presbiteriana de Nova Vista, onde eu preguei no dia 9 deste mês. Meu pai disse que não trocava o cigarro por uma Bíblia. Mas Deus o chamou, Deus o santificou, Deus mudou a sua vida. Agradeça a Deus que é pela graça. Sempre dou graças a Deus, né, a respeito, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, na nossa transformação, na nossa mudança, na nossa conversão, nós entramos apenas com os nossos pecados. E Deus estende a sua mão de misericórdia sobre nós. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos faça entender a nossa importância como chamados, como convidados especial para sermos santos. E os santos devem ser irrepreensíveis, assim diz a palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, reverendo.